Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 30 de julho de 2022, iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, que fica aqui na cidade de Curitiba, e demais estudos da Revista Espírita e demais estudos também promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você encontrará os links para acessar os nossos canais do YouTube, dos estudos, também outros materiais da doutrina espírita. Na Revista Espírita, nós estamos estudando o ano de 1860 e estamos no estudo já de número 57. Então, para aqueles que vêm nos acompanhando, nós estávamos tratando das dissertações espíritas, recebidas ou lidas na sociedade por vários médiuns. Então, essas dissertações espíritas eram aquelas comunicações que não feitas por evocação. Então, deixava livre aquele espírito que queria vir realizar a sua comunicação, via por diversos médiuns, né, não era um médium específico. Kardec coletava todas essas comunicações, catalogava e trazia ela em momentos oportunos ali, sempre naquele sistematismo dele, tendo relação com o tema que ele queria abordar. Então, já é a nossa terceira semana que nós estamos nesse tipo de estudo das dissertações espíritas, e agora nós vamos iniciar um novo tema, pela médium senhora Costel, que se chama O Despertar de um Espírito. Então, começamos lá no início, desde a parte dos espíritos em início da evolução, passando por os espíritos mais elevados, e agora o tema é O Despertar de um Espírito. Então, essas dissertações, eles vêm trazendo desde o nosso estudo anterior, fora sábado que vem passado, no sábado anterior ainda, ele vem trazendo mais ou menos uma escala espírita, desde a evolução mais básica do espírito até o espírito mais puro e como que ele consegue se identificar nesse despertar. Sônia, poderia começar para nós hoje? Posso sim. Então, boa tarde a todos. Então, vamos lá, Revista Espírita de outubro de 1860, né? Então, o título o Lelo já disse, então vamos começar o texto. Quando o homem abandona os despojos mortais, experimenta um espanto e um deslumbramento que o deixam por algum tempo indeciso quanto ao seu estado real. Não sabe se está morto ou vivo, e suas sensações, muito confusas, demoram bastante para aclarar-se. Pouco a pouco, os olhos do espírito ficam deslumbrados por diversas claridades que o cercam, e ele acompanha toda uma ordem de coisas, grandes e desconhecidas, que de início tem dificuldade em compreender, mas em breve reconhece que não passa de um ser impalpável e imaterial. Procura seus despojos e se surpreende de não encontrá-los. Passa-se algum tempo antes que lhe venha a memória do passado e o convença de sua identidade. Interessante, né? Ele dizia ali que passa um tempo e ele se reconhece, né? Em breve, né? Ele diz ali. Em breve, claro que no tempo do plano espiritual, né? Reconhece que é um espírito mesmo, né? E aí ele procura o seu corpo físico e se surpreende de não encontrar. Engraçado, né? Essa questão aí do despertar depois de desencarnar, ele é bem importante também a gente trazer para quem nos assiste, para quem nos acompanha, que ele depende também da evolução do espírito, né? Porque, que Pois nem é. ali, um tempo breve. Primeiro que a gente não sabe quão breve é um tempo no plano espiritual, né? E também Sim. não podemos considerar que todo mundo é breve, né, Sônia? Então, Então, é exatamente isso, porque aqui, essa questão dele procurar o corpo e não se encontrar é bem diferente de outros espíritos que, quando eles percebem, eles ainda estão junto ao corpo físico, né? Além de demorar para se compreender que estão desencarnados, ainda, muitas vezes, eles estão próximos ao corpo. Diga, Pereira, que você fala. então aí assim, lá no Pro Livro dos Espíritos,
o Kardec, os espíritos colocam para Kardec, que esse despertar ele pode ser de alguns segundos a horas e até semanas e meses. Quer dizer, é muito relativo ao grau evolutivo, que o Lero colocou, do espírito. Aí, provavelmente, é esse o caso, uma opinião de um espírito, né, que está relatando uma experiência, ou sei lá, o que ele conhece. Mas no livro dos espíritos ele deixa bem claro isso, como foi colocado. Até o tema é mesmo, de alguns segundos a horas, semanas, né? Cada um de acordo com o grau evolutivo dele, né? Que nem a Sônia colocou. Sim, né? porque a gente sabe que tem alguns que ficam dormindo por muito tempo, né? Até por questões que ele tenha aprendido aqui na Terra, né? Conforme o tipo de cultura, acha que vai morrer e vai ficar dormindo, né? Algumas linhas religiosas diz isso, né? Que fica aguardando o juízo final dormindo, né? Por isso que alguns espíritos ficam realmente, né? Alguns realmente ficam, né? Estão condicionados a isso. Então, você vê como é diferente de um espírito para outro. E o materialista, ele acha que está vivo, então ele quer ver o corpo. Para ele não acredita que não existe mundo, vida espiritual, ele vai sentir vivo e vai querer, que nem ele fala no texto ali, procurar o corpo. Cadê o corpo? Isso nós já tivemos experiência nos grupos mediúnicos, quando atende alguns sofredores, que tem realmente essa ideia, né? Eles falam exatamente isso, né? Sim, mas em compensação, por outro lado, tem espíritos que sentem os vermes, digamos, corroendo, então ele está, o corpo, né? Então ele está muito ligado ao corpo, né? Às vezes ele está junto ali. Então, ali nas sensações dos espíritos, também está lá na questões, acho que 200 e pouco, lá do livro dos espíritos, que tem um capítulo completo, lá uma pergunta que fala só sobre as sensações dos espíritos. Fala exatamente sobre isso também, porque não é que ele está sentindo, mas ele está tão ligado ali que é como que ele estivesse sentindo tudo aquilo. Né? Aí é no caso que ele fala mais específico de suicidas, de pessoas, né, que fica ligado ao corpo ali, né, sentindo tudo isso, as sensações. Né? Quer dizer, como foi colocado aqui, é muito, para quem está nos assistindo, que não dá para gravar assim, né? Existe uma gama muito grande, né? Inclusive, ele conta que para alguns é como fosse soltar o laço, rota, né? Já livremente já sai. E alguns, existem descrições e alguns relatos de espíritos falando que eles acompanham o seu funeral, né? Então, eles percebem que o corpo está ali, né? Esse talvez esteja descrevendo quando já o corpo talvez já tenha até se desintegrado, não sei, né? Vamos ver para frente o que ele diz ali. Não na questão de fazer um julgamento, mas de entendimento. Poderíamos afirmar, será que pelo fato dele já estar tentando encontrar seu corpo, ele ainda era um espírito muito materializado, ligado à matéria? Eu acho que talvez não, talvez só uma curiosidade, né? Porque é que ele percebeu que ele não tinha mais corpo físico. Isso já é um avanço, né? Porque quem é materializado mesmo fica achando que está com o corpo físico. Não percebe que não está com o corpo físico, né? Então, eu penso que já isso aí, o fato dele perceber já é um avanço. Essas questões que nem o Pereira e a Sônia citaram ali, de que o corpo, às vezes, ele chega a sentir os vermes, né, comendo o corpo ali na putrefação ali da carne. Eu me lembro de um dos trabalhos que eu participei uma vez, que o espírito que veio, ele tinha sido na forca, ele tinha perdido a cabeça na forca, e ele procurava a cabeça. Né, ele procurava a cabeça. Você vê, né, o quão ligado às vezes é o espírito no corpo, e até ele se tocar que o que ele perdeu foi a cabeça corporal e não a espiritual, ele fica perdido, né? Sim, e o Kardec comenta que tem uns que realmente aparecem sem a cabeça, né? Ele se faz visível para os encarnados sem a cabeça, ou às vezes até segurando a cabeça do lado, dizendo que ele não, né, que ele está sofrendo porque ele não tem a cabeça no lugar, etc. É terrível isso. Bem interessante. Então vamos continuar mais um pedacinho ali para ver o que nos traz aí Kardec. Olhando a terra que acaba de deixar, vê os parentes e amigos que o planteiam, como vê o corpo inerte. Então, daí, no primeiro momento, talvez ele procure em si o corpo físico ali, talvez ele tenha falado, né? Não sei. Finalmente, seus olhos se destacam da terra e se elevam para o céu.
Se a vontade de Deus não o retém no solo, ele sobe lentamente e se sente flutuar no espaço, o que é uma sensação deliciosa. Então, a lembrança da vida que deixa lhe aparece com uma clareza, às vezes, as mais das vezes, desoladora, mas outras vezes consoladora. Falo-te aqui do que experimentei. Eu, que não sou um espírito mau, mas que não tenho a felicidade de ocupar uma posição elevada. É um espírito mediano, né? Nós Veio nos... responder ali o que nós tínhamos levantado, né? Exatamente. Nós nos despojamos de todos os preconceitos terrenos. A verdade aparece em toda a sua luz. Nada atenua as faltas, nada oculta as virtudes. Vemos nossa alma tão claramente quanto num espelho. Procuramos entre os espíritos os que foram conhecidos, porque o espírito se apavora no seu isolamento, mas eles passam sem se deter. Não há relações amistosas entre os... travou aí? O Léo travou, será? Oi, Sônia, acho que caiu a conexão aqui. Espera um minutinho, ele vai reconectar. Estou vendo que ele está congelado ali. Só um pouquinho. Já voltando. Então, aqui é outro ponto estranho, né? Porque ele fala assim, que ele não está vendo espíritos conhecidos, né? Então, é mediano, mas não é tão esclarecido, né? Porque alguns já percebem, né? Os espíritos, até no momento do desenlace, eles percebem a presença de espíritos amigos, né? Então, esse aí, como ele disse, ele não era mal, mas ele também não tinha feito nada de bom, provavelmente, né? Para que eles tivessem, assim, uma consciência tranquila de não se... Porque alguns a gente sabe que pela culpa, né, ou outras situações, eles ficam até na escuridão, como é o caso, por exemplo, do espírito André Luiz, né? Fica na escuridão um tempo. Esse não ficou na escuridão, via os espíritos, tudo, né? Ninguém acusava ele de nada, mas ao mesmo tempo também não via os conhecidos, via só desconhecidos. Isso já é uma forma de sofrimento, né? Porque você se sente isolado, perdido lá, né? Então, interessante é isso que nós estamos conversando aqui, a gente voltar sempre no que está nas obras do Livro dos Espíritos, por exemplo. Aqui, se a gente pegar ali, aquele que quiser aprofundar mais, chega na questão 237, que tem percepções e sensações de sofrimento dos espíritos. Aqui ele vai, tudo isso que estão falando aqui, ele vai mostrar claramente isso aí, com as sensações de que um sente, outro não sente, por que sente, que não sente, né? Porque, às vezes, esse talvez é o erro de algumas pessoas pegarem um texto só, né? E não buscar ou fundamentar mais em outro, né? Então. E eu achei interessante que ele colocou aqui, que ele coloca ali, ele mesmo disse, né? Que nós falamos, que o Léo falou. Ele coloca que isso aqui é a experiência dele, né? Sim. Então ele está colocando uma experiência pessoal, o espírito está contando a experiência pessoal dele no desencarne dele, né? É interessante, gente, eu vi que isso o Kardec fez muito, né? O Sim. Kardec pegava individual para depois ele criar um Para critério. depois ter uma regra geral, né? Geral, Então, dá para voltar ali um pouquinho no final para a gente pegar o fio da meada, então, Nela? Na outra página. Então, ali ele está dizendo, né? O espírito se apavora no seu isolamento, mas eles, os outros espíritos, né, passam sem se deter. Não há relações amistosas entre os espíritos errantes. Aqueles mesmos que se amaram não trocam sinais de reconhecimento. Aí já não está correto, né? Essas formas diáfanas deslizam e não se fixam. As comunicações afetuosas são reservadas aos espíritos superiores, que intercambiam seus pensamentos. Aí não concordo, né? Porque Mas qualquer...
É exatamente o que a gente vinha comentando nos outros estudos, né? Foi a Que percepção dele. e também que se não existisse essa questão da esperança da gente reencontrar as pessoas que a gente ama e tal, né? Qual que seria o sentido também, né? Para que a gente vai evoluir, né? Sim, Quem eu amo, agora eu vou lá e desencarno, e aí vou reencarnar com pessoas totalmente que não tem nada a ver com o meu ciclo de familiar, de evolução, fica muito estranho, né? Fica muito sim, e vago daí. pior ainda, você chegar no plano espiritual e as pessoas que eram, por exemplo, teus avós, familiares ou amigos que desencarnaram antes de você, não te reconhecem, como ele está dizendo ali, ó. Aqueles mesmos que se amaram não trocam sinais de reconhecimento, deslizam e não se fixam. E que as comunicações afetuosas são só dos espíritos superiores, né? Vamos ver para frente o que ele diz. Quanto a nós, nosso estado transitório só serve para o nosso adiantamento, tendo em vista que nada nos distrai. As únicas comunicações que nos são permitidas são com os humanos, porque tem um fim de mútua utilidade que Deus prescreve. Então, ele está dizendo que esses desencarnados medianos só pode se comunicar com os encarnados. Também Isso não seria um absurdo isso, né? é. E tanto é que quando coloca ali que na volta do corpo para o mundo espiritual, o Kardec diz assim que tem até pergunta disso, se os espíritos que gostam estão lá. Ele falou, sim, muitas vezes tem muito mais outros, aqueles outros que nós deixamos no mundo espiritual, Claro, sim, entendeu? outros que não reencarnaram junto conosco, Mas né? só faz parte do nosso... Mas faz parte da nossa grande família. Pessoas relacionamentos que tivemos, pessoas que realmente ficaram no mundo espiritual, torcendo por nós, inclusive, vão lá, né? É como se estivesse voltando de uma viagem, a pessoa vai lá para ver, fala, poxa, como é que foi? Quer dizer, vai saudar lá, vai, né? Claro. Então, mas ali ele diz assim que algumas vezes pode ser que não reencontra, mas é porque depende da necessidade do espírito, do grau dele, que ele não Sim, foi pode ver ainda. algum tipo de prova, né? Prova e Que tal, que ele aí não teve que consegue. ter ali. Mas em regra geral se encontram sim, estão aguardando lá, né? Sim, E isso aqui também demonstra a clara necessidade que a gente tem de fazer os estudos em grupo, né? Porque se é uma pessoa que está iniciando na doutrina espírita, e aí começa por isso que tem uma ordem para a gente estudar, né? Por exemplo, a revista espírita, a gente sempre cobra que a pessoa tenha pelo menos estudado ali as obras básicas, não, mas o estudo básico ali do espiritismo, né? Para você vir com essa noção. Porque se você começa direto pela revista espírita e você lê isso aqui, você toma como verdade, né? E aí faz igual aquele repórter lá que fez aquele editorial no jornal, baseado numa única reunião mediúnica que ele participou. Você sai fora do contexto. Então, Kardec ele sempre trazia essas questões já para discussão, porque a revista dele era uma revista, né, não era o material codificado do estudo, era a revista, daquelas informações que ele trazia. Com certeza, ao final dessas dissertações, Kardec vai trazer suas considerações, mas não pode pegar só um recorte desse texto e dizer, não, é isso que o Espiritismo está pregando, né? Porque daí sai totalmente fora do que foi nos ensinado, né? também. Então, vamos continuar ali. Os espíritos maus também contribuem para a melhoria humana. Servem para as provas. Quem lhes resiste, conquista méritos. Os espíritos que dirigem os homens são recompensados por um grande abrandamento de suas penas. Os espíritos errantes não sofrem a ausência de comunicações entre si, pois sabem que se encontrarão. Têm apenas mais ardor para chegar ao momento em que as provas realizadas lhes darão o objeto de sua afeição, que não pode ser expressa, mas que neles jaz latente. Nenhum dos laços que contraímos na terra se desfaz. Nossas simpatias serão restabelecidas na ordem em que tiverem existido, mais ou menos vivas conforme o grau de calor ou de intimidade que tiverem tido. Aí ele está um pouco contradizendo o que falou antes, né? E é o Espírito Jorge, que já tinha falado algumas coisas bastante instrutivas lá para trás, né? O que eu acho que ele quis dizer aqui é que, enquanto desencarnado, ele não tem relação afetiva lá com o que eles gostavam. Depois que ele volta, dá a entender, parece que ele começa a montar de novo aquela relação. Não sei se foi isso que ele quis dizer, mas se não foi, daí ele se contradisse totalmente, né?
Pois é. Fica meio confuso, né? Então, vamos para o próximo tema. Vamos ver o que vai ser o próximo tema, que ele continua nessa toada aí. Pode ser você, Pereira? Pode sim. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de outubro de 1860. Agora o tema é Progresso dos Espíritos. Médium, senhora Costel. Os espíritos podem avançar intelectualmente, se o quiserem, sinceramente e com firmeza. Como os homens têm o livre-arbítrio, e o estado errante não lhe impede o exercício de suas faculdades. Até auxilia, facultando-lhes os meios de observação de que podem aproveitar-se. Os espíritos maus não estão fatalmente condenados a permanecer como tais. Podem melhorar-se, mas raramente o querem, uma vez que lhes falta o discernimento e encontram uma espécie de prazer doentio no mal que praticam. Para que voltem ao bem, é necessário que sejam violentamente impressionados e punidos, porquanto seus cérebros tenebrosos não se esclarecem senão pelo castigo. Aí também é meio complicado, assim, né? Que eu acho assim Começou bonito o texto ali, né, Pereira? Falando certinho, mas aí ela vem nessa questão da punição, castigo. A gente sabe que não é castigo, é simplesmente o efeito daquilo que a gente proporcionou, não é Deus castigando, né? a consequência, eu até hoje estava conversando com uma pessoa sobre isso, é a consequência da teimosia de não mudar, né? Então, a consequência vai ser essa dor, se você entender isso como um castigo, tudo bem, mas não é um castigo imposto por Deus. Deus que você vai levar um castigo agora. Então, assim, olha, como que você está teimando assim, você tem que sofrer a consequência disso. Aí sim, talvez a questão de palavra, né? Porque aí sim você vai sentir toda essa violência que você vai forçar você a mudar, né? Que é violento nesse sentido, né? Você reencarna numa condição tão severa, tão sofrendo daquilo ali, que você uma hora fala, oh Deus, tá na hora de eu mudar. Nesse sentido, sim, mas não que foi uma imposição de Deus, não que foi um castigo imposto, agora você vai sofrer, né? Senão fica meio estranho esse termo assim, né? De ver um Deus que castiga e um Deus que privilegia, que dá. Não cabe bem isso, né? Não, castigo não, mas assim, que tem que ser impressionado de alguma forma, precisa, né? Sim. Porque senão ele está se referindo a esses espíritos que escolheram a maldade mesmo, escolheram o mal, né? Fizeram uma opção pelo mal. Então precisa levar uma cutucada mesmo, né? Então, até nós temos essa experiência nos grupos mediúnicos de obsessão que nós trabalhamos, vem algumas entidades que realmente persiste tanto no mal que precisa, às vezes, ser meio forte, né? Tem que mandar imagens fortes para mostrando para ele algumas imagens, inclusive de futuro, das consequências dos teus erros, que nem a Sônia falou, para impressionar a mente dele. Ele falou, pai, eu tenho que mudar, porque senão vai ser pior a coisa. E esses espíritos assim, muitos deles estão há tanto tempo no mal que eles já evoluíram intelectualmente, né? Então, eles já sabem tudo que você for falar para ele, até mostrar o futuro, ele já sabe. Mas ele fez essa opção. Ele diz, eu tenho o meu livre-arbítrio. E tem mesmo, né? O livre-arbítrio. Então, ele bloqueia nele essa questão da consequência, né? Ele vai retardando isso, vai retardando, através da manipulação da sua própria mente, né? Ele vai jogando nos outros as coisas, né? E a gente vê isso até entre encarnados mesmo, né? Vai culpando os outros, vai tal, e vai se protegendo, né? Protegendo a sua psique para nunca cair nessa coisa da culpa, né? Mas vai ter um. Por isso que nós usamos o outro lado da moeda, que às vezes pegar o lado do recordações do amor, né? Emocional do amor, né? Voltar lá onde que ele tinha uma pessoa que amava, tal, que daí isso impressiona muito mais, até às vezes, então, do que o tema ali pelo castigo, né? Exatamente, é isso que eu ia chegar nesse ponto, né? Porque às vezes pela dor eles se bloqueiam muito e é difícil. Aí a hora que alguma coisa acontece, né? Assim, até
É a questão do amor mesmo, que eles ficam abalados, né, de saber que alguém ainda gosta deles, apesar de tudo, né, um amor incondicional, assim, isso pode desestruturar, né, tudo isso, e aí ele começa a entrar mesmo no ciclo, claro, daí ele vai ter o ciclo, né, que ele vai se sentir culpado e tudo, vai desmontar mesmo essa estrutura psíquica toda que ele formou para se proteger, né. E aí ele vai sofrer horror, né? Claro, a culpa toda cai na cabeça dele, né? Então Nesse essa momento. é até interessante mesmo a gente, essa conversa nossa, porque existe essa linha, existe algumas linhas de alguns trabalhadores de grupos de obsessão e de algumas outras linhas que trabalham muito com a questão forte da violência, do castigo, de prender, de amarrar, de colocar para fazer com que o espírito volte. Nós, como espíritas, nós temos que valorizar muito essa questão dos sentimentos do amor, né? Porque todos, por isso que a justiça divina é perfeita. As encarnações que fala que às vezes não teve nenhum valor aqui na Terra que passou, mas talvez naquela reencarnação mesmo um espírito ligado ao mal, que ainda indicou, ele conheceu uma pessoa que impressionou muito ele, né? Uma mãe, uma esposa, um esposo, um filho, uma filha, um amigo, um colega, todos têm, né, alguma vida. E o que nós buscamos? Buscamos reencontrar esses lá, né? Ou até muitas vezes acontece, é muito comum de acontecer, alguns algum ser que ele fez tanto mal para ela, né? Ele fez tanto mal para ela que perdoou ele e no final, na hora daquele momento de suplício, olhou para ele que ficou marcado aquilo. Quando ele vê que aquela pessoa perdoou ele e está querendo ajudar, Isso, impressiona, né? Isso, e às vezes isso acontece no plano espiritual, né? E às vezes nós no grupo de obsessão, às vezes usamos isso, de Exatamente. colocar, forçamos isso, quer dizer, era no plano espiritual, mas nós proporcionamos, Encaminhamos né? para que isso aconteça, a espiritualidade está sempre atenta para Para trazer, utilizar né? isso. Trazer esses espíritos assim. E olha, os amigos que estão nos acompanhando aqui, isso é impressionante. Quando ele fala isso aqui, a gente percebe exatamente isso, né? O Lelo também trabalhou bastante tempo conosco lá e nós trabalhamos já. Os resultados, quando é dessa maneira aqui, é muito gratificante, né? Porque é pelo amor, né? Quando você consegue, alguns não conseguimos, né? Alguns ainda, que a Sônia falou, tal, que daí eles são encaminhados, tal. Mas nós sempre buscamos esse caminho, né? Alguns não estão no ponto. E a gente sabe que alguns ainda vão ficar resistentes no mal, e tanto que existe esse momento de transição planetária em que eles são banidos aqui do orbe, mas eles dizem, não tem problema, eu vou para outro lá e vou continuar fazendo mal. Tudo bem, Deus permite isso, né? Deus dá esse livre-arbítrio. Ele pode chegar no outro planeta lá, é um planeta primitivo, né? Mas ali a gente sabe que, através da dificuldade que eles vão ter na vida de encarnado, eles, por mais que eles tentem fazer o mal, e a gente sabe que, por exemplo, muitos espíritos que vieram banidos aqui para a Terra, no tempo que aqui a humanidade ainda era muito primitiva, eles usaram os nativos daqui como escravos, né? Mas, mesmo assim, quanta dificuldade eles têm, né? Porque eles estavam num período mais ou menos como o nosso, com todas as facilidades tecnológicas, né? Aí eles chegam, por mais que eles façam os outros escravos, eles vão ter que fazer muitas coisas, né? E isso acaba trabalhando o interior deles, né? E fazendo com que eles fiquem talvez mais próximos desses nativos, assim, sentimentalmente, e a coisa vai fluindo, né? Doenças, por exemplo, que eles não têm como se livrar, né, daí no mundo primitivo. Então, são várias questões que vão sendo trabalhadas, né, no mundo primitivo, e são mais oportunidades para que ele saia, né, dessa vibração, dessa vontade de se manter no mal, né. Mais cedo ou mais tarde ele vai ter que voltar, não tem como, né? Deus vai dando essas oportunidades que parecem realmente castigo, né? Mas não é, chega um momento, uma hora que vai ter que despertar, que nós não tem como, né? Mas a gente... Agora, alguns demoram milênios e milênios. Sim, e a gente sabe que alguns espíritos já foram banidos daquele outro orbe, vieram para cá e vão ser banidos de novo. E às vezes nós usamos esse argumento e alguns falam que fez isso e você fala, pô, mas de novo? Até quando nós vamos ficar repetindo isso? No grupo dos opções, eu falo, não, mas você já passou por essa experiência, ainda vai aceitar isso de novo? Criança falou, alguns são intelectualizados, eles não se impressionam com o que estão falando. Eles se brindam de uma maneira que é difícil até o diálogo, né, de alcançar.
mas sempre temos que buscar, mesmo nesses aí, buscar sempre atingir ele pelo sentimento, pelo amor, né? Pelos sentimentos amorosos. Porque senão não tem sentido, né? Tudo vai acontecer por aí, que às vezes que não tem outro jeito. Bom. E aí que está a justiça, né? Porque já imaginou um espírito que chega nesse nível de maldade e de intelectualismo, se ele não chegasse em algum ponto que a reencarnação é compulsória, para ele ia ficar lá no mausoléu dele o tempo todo dando ordem e pro resto da eternidade, né? Aí que vem essa questão da reencarnação. Não é uma escolha nossa. Lógico que às vezes nós temos a possibilidade de escolher as nossas provas, mas escolher não reencarnar não é uma coisa que está na nossa competência, né? Então aí sim, não, você foi mal durante 300, 500, 600 anos, mas agora você vai ter que reencarnar. E é naquela hora ali que talvez todo aquele trabalho que os grupos mediúnicos fazem tentando converter, vamos dizer assim, o espírito enquanto ele está no plano espiritual, que não consegue, quando ele vem na parte da reencarnação ali, ele vai ter o choque. Chega a ser uma punição, vamos dizer assim. Para ele, na cabeça dele, é uma punição. Sim, né? Muitos dizem, não quero, porque a gente explica isso também para eles, né? Ó, e às vezes a gente tem até a intuição de que realmente esse espírito vai estar sendo preparado para uma reencarnação, né? E eles ficam muito furiosos. Eles dizem, não quero, não aceito, porque eles sabem o quanto isso às vezes, além de ser dolorido, também vai minando, né, essas defesas que eles fazem para evitar a melhora interior, né? Esse também é outra, que às vezes que a gente acha que quando a gente reencarna aqui, só os espíritos muito mais evoluídos que escolhem as provas. Mas não é. Se você olhar na questão 258, lá do Livro dos Espíritos, inclusive eu estou vendo na mão aqui agora, eu gosto de acompanhar por aqui, quando o Kardec faz essa pergunta, se os espíritos, quando na realidade, antes de começar a nova existência corporal, tem um espírito consciência e previsão do que sucederá no curso da vida terrena, ele próprio escolhe o gênero de prova porque é de passar. Nisso consiste o livre-arbítrio. Depois aqui, seguindo para frente, aqui as orientações aqui, deixa bem claro que não é só espírito muito evoluído, não. Nós mesmos escolhemos o gênero, todos nós. Isso aqui, para não escolher isso aqui, aí depois que ele coloca aqui, que alguns são impostos, né? Mas mesmo nesses, por exemplo, degenerados, ele tem a participação da escolha dele, do gênero também, assim, sim, não é? Se ele, eu acredito assim, esses espíritos mais intelectualizados, eles acabam escolhendo também muita coisa, né? E nós já tivemos vários exemplos, inclusive da literatura tem isso, né? Que né, mesmo eles tendo feito mal, às vezes eles podem então colaborar nessa organização, essa programação, né, para a nova vida. Eu penso que espíritos assim que ainda são muito materializados e não evoluíram intelectualmente, esses às vezes eles são colocados para reencarnar e nem sabem, né? É dito assim, por exemplo, esses espíritos que acompanham, por exemplo, nas orgias sexuais e tal, né? Eles acabam ficando ali porque eles são muito sensualizados, muito materializados nesse sentido sensual, assim, né? E aí os espíritos benfeitores aproveitam que eles estão naquela vibração para já colocar eles para reencarnar ali nessas situações mesmo. Então, eles reencarnam e nem se dão conta que estão reencarnando, porque eles são viciados naquela questão sexual e tal, pela brutalidade ainda, né, não evoluíram intelectualmente e nem moralmente, né? Então, agora, os espíritos mais intelectualizados, você vê que eles não se deixam levar nem pelos vícios, é uma questão muito mais mental, assim, eles fazem o mal por um prazer, mas eles mesmos, eles não se ligam a essas questões, nem a drogas, nem a vícios sexuais, né? Porque eles fazem uma maldade mais refinada, assim, né? Quanto mais eles evoluem nessa parte intelectual, mais refinado eles vão ficando, né? Inclusive aqui, nessa questão aqui, seria interessante estudar isso aqui, que o Kardec faz essa pergunta, inclusive, que um espírito pode desejar nascer entre pessoas mais, ele fala, pode, e às vezes é permitido que ele nasça por causa da coisa dele lá, do gênero. Mas é claro que a justiça divina sempre propicia fatores para ele evoluir, mas ele pode pedir para nascer com pessoas, vida tranquila, sem ter nada.
Aí o sim. Kardec fala assim, foi uma encarnação nula. Mas ele que escolheu, o gênero dele que escolheu, o Sim. gênero da prova, né? Sim, porque às vezes, Ele às escolheu. vezes quando ele é Eu- mediano, e aí ele é mediano, mas ainda gosta dos prazeres da carne, isso, vamos dizer assim, ele ele escolheu. escolhe, não, eu quero ir para aproveitar a vida. Bom, então vai, né? E é permitido até um certo ponto. Aí é claro que depois aqui, que chega num certo nível, que você está colocando de que nem o Lelo colocou, que chega num certo ponto, falou, "Pô, agora cara, chega, né? Você já fez tudo isso aí são as reencarnações que ele coloca aqui, inclusive, expiatórias, mas isso aí é depois dele, não é assim. Ah, você fez isso aqui agora, na outra você já vai reencarnar. Não é por aí o caminho. Deus dá toda, é que nem fosse assim, um pai amoroso dá toda a oportunidade do pessoal. Então, você quer fazer, faz, experimenta. E tudo é É, aprendizado, né? do aprendizado. Ele quer o Porque, despertar inclusive, consciencial, né? Eu acho que é aí que tá. Você tem que ter que despertar consciencial. Senão é não tem que nem, sentido. por exemplo, a médium que o Emílio Miranda pega como exemplo, assim, no livro Diversidade dos Carismas, né? Ela, numa vida anterior, ela tinha tido, assim, uma vida bem tranquila, classe média alta, família feliz, ela e o marido se davam super bem, os filhos sadios, maravilhosos, tudo sem nenhuma dificuldade, né? Aí, quando ela voltou para o plano espiritual, ela viu que ela não caminhou nada, então aí ela pediu para vir como médium, pobre, com questão de uma pele, né? Antes ela era loira, daí ela veio com a pele bem mais escura, cabelo pichaquinho e tal, né? Para que ela tivesse que lutar, tivesse que, né, desenvolver várias condições para ela, né? Então, principalmente por causa da mediunidade, ela acabou tendo que passar por uma série de dificuldades, né? Mas não é como vocês já comentaram, não é uma punição. Ela mesma pediu porque ela queria. Aí pensa, não, então eu quero bastante dificuldade para compensar aquela vida que eu fiquei lá na boa, né? E a gente faz isso mesmo, né? Quando você se dá conta, você fala, meu Deus, perdi o tempo, né? Agora eu quero né? Compensar esse tempo perdido, né? E mais ou menos foi assim na vida dessa médium, né? Então, cabe a nós reclamar da nossa vida aqui, nós escolhemos o gênero, pelo menos, né? Então, quando a pessoa fala assim, ó, você mesmo escolheu esse gênero, né? Por isso que a gente vê algumas vezes aí, quando chega aquelas pessoas que às vezes a gente consegue conversar com espíritos encarnados, né, que estão reclamando, principalmente aqueles com tendência a suicídio, é esse caminho que nós temos que seguir, porque para mostrar para ele, falar, você que escolheu, você que optou, você, né, pediu a possibilidade, chega aqui, que ele fala também, que chega aqui, ele se arrepende e tenta o suicídio, que pode arrepender, depois que ele veio aqui, eu escolhi, mas eu ainda, né, não, muita pressão para mim, eu quero voltar, aí cria todas essas ideias de suicídio, aí, de coisa assim. E até, sim. Mas alguns, por exemplo, que nem a gente lê, né, a gente já comentou isso várias vezes, no livro Memórias de um Suicida, aqueles que estavam se preparando para reencarnar, eles pediram dificuldades assim, por exemplo, quero vir cego porque foi através da Boa Vista que eu me perdi e acabei me suicidando, né? Ou, enfim, algumas situações assim, né? Quero vir sem tais e tais facilidades, porque senão eu vou acabar caindo no mesmo erro, né? E isso é muito comum, né? Você às vezes pede coisas, pede doenças, pede uma série de coisas. Depois aqui se fala, meu Deus, me ajude, eu quero me curar e tal. Mas aí você mesmo que pediu, né, uma série de coisas para evitar que você tenha o tempo livre, tudo bem, tudo tranquilo e se perca moralmente, né? Porque a questão é que às vezes a gente pensa que os mínimos detalhes foi programado. Não é, você pediu o gênero, aquela maneira de ser, de onde que você ia conviver, das dificuldades que você ia ter, mas os detalhes aí no dia a dia nosso que nós vamos passando. Nisso custa o Sim, livre-arbítrio, né? Da aprendizado. Né? no livro Missionários da Luz também tem um espírito que também estão preparando a encarnação dela, e aí quando ela está vendo lá o projeto dela, diz, não, eu não quero vir bonita, não, eu quero vir feia, porque senão eu sei que vou me perder, né, que ela tinha essa fragilidade, assim, né, das questões, né, se ela fosse bonita, ela ia ser vaidosa, e ela ia, daí, em vez de trabalhar, ela ia vivendo bem bom, né, Bom, e é interessante isso mesmo, né, muito então, bom. porque lá você conhece as suas fragilidades, né,
muito mais que aqui, né? Mas como a gente comentou lá com o Pereira esse tempo atrás, se foi o meu olho que me levou ao escândalo, né? Aí a pessoa, o espírito parece que ele leva muito à risca lá o que está na Bíblia, diz, então arranca e joga fora. Então quero vir sem o olho para reencarnar sem o olho para que eu não caia mais nesse erro. Mas o correto mesmo é você vir com ele e conseguir passar pela prova com ele. Né? Com certeza. Tudo bem quando você tem um monte de coisa. Não, com as minhas mãos eu roubei, com o meu olho eu fiz tal coisa. Não. Aí tudo bem você vir sem um ou outro, porque daí se vir com tudo de novo, é capaz de você cair no erro de novo. Então, tirando um pouco. Agora, se cada vez você vir lá e dizer assim, não, agora dessa vez quero ir sem as mãos, porque da outra vez eu roubei, agora não quero ir sem. Então, não há muita evolução e mérito nisso daí, né? Aí que nós estamos falando ali, que não é um castigo de Deus, é uma escolha, uma necessidade que às vezes o espírito sente de vir com essa dificuldade, ou sem isso, sem aquele acho que é um medo, né? O medo. É o medo de falhar de novo. Então ele acha que tem que passar por isso, né? Então, não, então eu quero vir com muita dificuldade. Eu tive uma reencarnações de muita opulência, de muita riqueza, agora eu quero vir numa pobreza, porque senão eu vou de novo. Ou o contrário, né? Puxa naquela... Ele fala que algum pode. Falar, agora vem, Deus permite, para ele sentir tudo, porque só assim evoluiremos, né? Não tem outro caminho. É que nem o Lero falou, a consequência disso é você, a tua consciência mesmo, você compreender e evoluir, né? Não é porque que você fez com o olho, com os dois olhos chegando no final, não tem sentido, né? Eu não fiz nenhum roubo agora porque eu estava com a mão, sem o olho. Eu não pratiquei nenhum crime. Não, tem que ser um dia que você vem perfeitamente e é colocado, que nós falamos das provas, onde você é colocado no meio que te proporciona dá tudo ali, os meios ali de você fazer aquele crime, você não faz. Com certeza, mas veja, procurando entender porque o espírito escolhe, às vezes, uma coisa assim que parece absurda, né? Porque, às vezes, ele pensa, não, na próxima eu não vou errar. Aí ele vem e erra de novo, e vem e erra de novo, até que ele fala, bom, agora eu vou botar alguma coisa impeditiva para eu me acostumar a viver uma vida sem fazer isso, né? É esse que é o problema. Tem aquela história lá que é bem conhecida aí no meio espírita, aquele espírito que ele se suicidava a cada reencarnação, e eles foram cortando os membros, né? Ele foi nascendo sem membros, né? Chico Xavier, não sei qual é o nome da obra. Eles não, na verdade, ele mesmo, né? Ele veio, pediu para nascer sem as mãos, depois não adiantou, porque ele foi até o mar e se jogou no mar, né? Aí ele pediu para vir sem todos os membros também, né? Para não acontecer nem isso, né? Terrível, né? Porque, quer dizer, ele tinha um impulso enorme, né? Então ele precisava se acostumar a ter uma vida inteira aqui sem cometer esse ato, né? Era bem isso que eu ia comentar, porque se você tira a sua vida, aí sim é uma reencarnação totalmente perdida e você fica com débito gigantesco. Então ele conseguir, ao menos, passar uma reencarnação sem se suicidar, naquele nível dele já era uma vitória em tanto, né? Então ele vinha ali sem os menos para conseguir terminar pelo menos uma reencarnação, né? Já ajudava. Vamos terminar aqui então o textinho aqui? Não. Que é os espíritos, né? Porque ele falou do castigo ali, por causa do castigo que nós fizemos esse comentário. Unidos ali, né? Hã? Não, não são esclarecidos senão pelo castigo. Até ali nós lemos. Isso, é esse mesmo. Os espíritos fracos, que não fazem o mal por prazer, mas que não avançam, são detidos por sua própria fraqueza e por uma espécie de entorpecimento que paralisa suas faculdades. Vão sem saber onde. Passa seu tempo sem que avaliem. Poucos se interessam pelo que vem. Disso não tiram proveito ou se revolta. É necessário que o espírito haja chegado a um certo grau de progresso moral para poder progredir na erraticidade. Aí ele está falando na erraticidade, né? Assim, esses pobres espíritos frequentemente escolhem muito mal suas provas. Ó, ele mesmo escolheu as provas, tá vendo aqui? Aqui mesmo está falando, ó. Muito mal suas provas. Sobretudo, procuram ficar melhor possível na vida corpórea, sem se inquietarem muito com o que serão mais tarde. Aqui vem ressaltar
aquilo que ele está falando, ele mesmo escolhe. Né? Muito mal, mas eles escolhem. Esses espíritos fracos aspiram ardentemente à reencarnação, não para se depurar, mas para viver ainda. Os seres que fizeram muitas migrações são mais experimentados que os outros. É a migração no sentido da reencarnação. Cada um de sua existência depositou neles uma soma de conhecimentos mais consideráveis. Viram? Estava pensando que talvez aquele relato que tinha lá que os espíritos não se reconheciam, talvez porque os espíritos que ele conhecia, eles eram ainda muito inferiores, né? Então, eles não tinham noção lá, né? Ficavam meio perdidos lá, passavam e não reconheciam, né? Então, aquele que estava relatando talvez fosse já do nível melhor, mas ele estranhou que os outros passavam e não reconheciam ele. Pode ser esse fato, né? Exatamente aqui dá para entender bem assim mesmo. Então, viram e retiveram. São menos ingênuos dos que se encontram mais próximos do ponto de partida. Os espíritos que deixaram a Terra, nela reencarnarão mais do que alhures, porque a experiência adquirida é mais aplicável. Quase não visitam outros mundos, senão antes ou após o seu aperfeiçoamento. Em cada planeta, as condições de existência são diferentes, porquanto Deus é inesgotável na variedade de suas obras. Entretanto, os seres que o habitam obedecem às mesmas leis de expiação e tendem todos para o mesmo objetivo, de completa perfeição. Georges. Eu acho aí também nesse sentido mesmo, que os espíritos que não evoluem, e aqui que está todas as tuas quedas, vamos dizer assim, né, de não evoluir na Terra, todas as tuas desavenças e todas as questões amorosas, de amor, ele tem que ficar aqui mesmo, até dar uma melhorada um pouquinho para ele ir para outro órbita, senão também não adianta nada, né? Porque é mais fácil resolver aqui, né? Salvo esses espíritos que já vieram de outro órbita, que nós falamos já, que já vieram reencarnados. Mas aqueles que vieram já estão aqui há muito tempo, passando por todos isso, é aqui que ele teve mais relacionamento. Então, aqui que ele vai ter que resolver pelo menos parte disso, senão como é que ele vai querer ir para outro órbita já, né? A não ser que quando ele evolui, né? Deixa bem claro o texto ali. Estamos no horário? Estamos no horário, começamos atrasados, mas acho que é melhor terminar no horário, né, Pereira? Para respeitar os colegas aí que talvez sejam compromissos após. E além disso também, o texto terminou agora, senão começar outro texto agora, ficaria muito longo. Né? Olha, tá aí, gente. Eu acho que foi uma excelente reflexão que nós vivemos aqui hoje, né? Muito bacana esses textos aí para a gente estudar mesmo a doutrina espírita, se aprofundar, né, sobre isso. Né? Sempre a gente volta, é por isso que eu gosto, eu sempre carrego sempre o livro dos espíritos próximo, quando eu estou fazendo alguns estudos, e eu tenho feito isso ultimamente, tenho buscado fundamentar, buscando complementar, porque aqui isso aqui é um complemento, mas se aprofundar mais, voltando nas obras básicas, porque quando a gente lê aqui, a gente lembra da obra básica, às vezes a gente esqueceu disso. Lá, e você vai lá e você daí tira até a conclusão. Mais para embasar, né, que você quer dizer. Embasado, né? Mais embasado mesmo, né, do que está falando aqui, né. Bem, bem interessante. Por isso que a gente sempre recomenda, né, que as pessoas, talvez muitas pessoas querem estudar a doutrina espírita e fica só na revista espírita, né, que o Lero falou. Tem que estudar as obras básicas, né? Vai lá no livro dos espíritos. O livro do espírito é a base. O que é espiritismo, o livro do espírito está aqui que está a filosofia espírita, pergunta e resposta. O restante vai complementando, vai nos fazendo, aprofundando esses conhecimentos. Bom, gente, então vamos agora, mantendo assim uma sintonia de amor, de alegria, de paz, por estarmos aqui estudando essa obra de muito conhecimento sobre a doutrina espírita. Por isso agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que nos deu essa tarde de aqui estar,
estudando, conversando sobre o mundo terreno e o mundo espiritual. Sempre nessa convicção que somos seres espirituais, passando experiência no mundo terreno. E somente estudando a doutrina espírita, vamos compreendendo toda essa relação entre a vida terrena e a vida espiritual. Obrigado, Jesus, mestre querido, pelo Evangelho que nos dá caminho, que nos mostra, que nos guia a ser seguido aqui no mundo terreno. Obrigado a todos os amigos espirituais que nos acompanham, nos intuindo, nos ajudando, para que possamos ir pouco a pouco apurando as verdades que muitas vezes aparecem obscuras. E assim, com muita gratidão e amor, vamos dando por encerrado o estudo desta tarde, que possamos estar aqui na próxima semana para mais um estudo dessa obra tão importante. Obrigado, que assim seja.